muita alegria, recebemos hoje, aqui na Procuradoria do município, 3 pessoas que têm visões bem distantes, não distantes, bem diversas da Constituição da República, e que podem nos falar um pouco sobre as suas experiências, não apenas no estudo da própria Constituição, que é o professor e procurador Rodrigo Brandão. De outro lado aqui, um papel muito forte do controle social e do controle institucional próprio da administração pública. Nós temos aqui o presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Viana Montebello, perdão. E temos aqui até um registro histórico da nossa alegria, que é o relator da Assembleia Constituinte, que é o Bernardo Cabral, o senador Bernardo Cabral, que tem uma história, seu currículo vasto. Deputado estadual, deputado federal, senador da República, ministro da Justiça, presidente do Conselho Federal da OAB e também relator, sobretudo agora com o nosso evento, relator da Assembleia Constituinte. A pessoa que teve a oportunidade, eu explico isso, nós temos aqui, senador, presidente, professor Rodrigo, temos aqui vários alunos, vários estagiários, residentes, procuradores, temos uma plateia bem heterogênea, para o relator ali tenha como dever a buscar o consenso de vários interesses convergentes e divergentes na própria elaboração da Constituição da República, que hoje faz 30 anos e é a alegria de todos nós brasileiros. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra já ao senador Bernardo Cabral, que nos contará um pouco sobre os bastidores da própria Assembleia Constituinte. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Evidentemente que eu não posso saudar todos como gostaria, mas é uma alegria enorme estar participando de uma reunião como esta, em que ao meu lado direito tem, guardem o que eu vou lhes dizer em alto e bom som. Nunca mais na história do Rio de Janeiro nós vamos ter um presidente do Tribunal de Contas do município da estatura do Dr. Gélio Montebello. Eu peço uma salva de palmas para o Dr. Gélio. Para vocês terem um pouco de ideia, eu vou ter o direito de dizer o que eu bem entendo, porque eu estou com 86 anos de idade. Velho para chuchu. E conheço o Dr. Gélio há mais de 40 anos. E praticamente vi nascer o responsável por estar aqui hoje, que é o Daniel Bucar Gervásio. Há um traço de parentesco entre mim e ele. A senhora avó, primorosa avó do Rafael, era, porque já está com Deus, irmã de minha mulher. De modo que vejam o que está ao meu lado direito. E à esquerda, esse procurador do município, que tem uma tese de doutorado brilhante, que está aqui ao meu lado. Eu vou dizer ao doutor Rodrigo Brandão que, apesar da minha idade, eu continuo na véspera do dia do conhecimento, ainda não cheguei. Tanto assim que eu vou aprender um pouco mais sobre ele. Meus amigos, deixem que eu lhe conte primeiro uma premissa que consta dos bastidores desta nossa conversa informal. Eu, aos 34 anos de idade, era deputado federal, vice-líder da oposição. Era o governo militar, um governo duro, ríspido. E o líder se chamava Mário Covas, foi o governador de São Paulo. Nós fazíamos discursos terríveis. Eu fiz um sobre o Lago Amazônico da minha terra, que custou a minha cassação. O ato nacional número 5, de 13 de dezembro de 1968, foi o mais terrível dos atos publicados, editados pelo governo militar. Deu sequência a cassações, a punições, a banições, e o país
no dia 13 de dezembro, amanheceu de luto. E com isto muitos de nós fomos caçados. Naquela altura, o Estatuto do Caçado proibia que quem recebesse a punição se ausentasse do lugar onde tinha ocorrido. Eu estava no Rio de Janeiro. Eu sou amazonense, era deputado federal pelo Amazonas, e tomei notícia pelo repórter Esso. Primeiro caçaram Bernardo Cabral, que era o meu nome parlamentar. Me chamo José Bernardo Cabral, não uso José. Caçaram Bernardo Cabral, suspenderam os meus direitos políticos por 10 anos. Eu perdi o meu lugar, minha carreira de professor universitário foi fulminada e eu fiquei sem nada aqui no Rio de Janeiro. Eu não podia ter carteira de identidade, eu não podia fazer concurso público, eu não podia ter conta nos bancos oficiais. Foi um sofrimento terrível. Mas eu era advogado e a OAB me acolheu. Eu fui advogar, eu não podia ter alvará de licença, na ponta de uma mesa, de um colega meu que teve a coragem de me acolher. O tempo foi passando, esta é a premissa que eu devo lhe dizer, e eu acabei sendo depois secretário-geral da Ordem, quando houve a bomba na OAB, matando a dona Lida Monteiro, com quem diariamente tratava. E depois, de 1981 a 83, eu fui eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E a minha eleição ficou muito mais valorizada porque concorreu comigo um colega da maior categoria, jurista, professor, mas eu tive a sorte de ganhar, não de derrotá-lo, de ganhar por 70%. Este advogado depois foi ministro supremo, foi professor Sepúlveda Fernandes. De modo que no primeiro mês de OAB, eu tive a bomba no Rio Centro, que era para acabar com os artistas que lá estavam. E a partir daí, eu, na presidência da OAB, dei sequência a um sonho dourado nosso, de todos os presidentes. Não fui eu quem inventou, dei sequência, que era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Aqui nós temos vários professores de direito constitucional e há, todas as vezes, uma ruptura política institucional, você convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi assim no Império, que deu a Constituição de 24, foi assim na República, que deu a Constituição de 91, foi assim em 34, que em 30 o movimento que levou Getúlio ao poder derrubou um presidente da República e ele não convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Houve uma Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, que não foi vitoriosa a Revolução, diretamente, mas indiretamente sim, porque obrigou o Getúlio a convocar. Tivemos a Constituição de 34, depois o Getúlio caiu, tivemos a Constituição de 46, e em 64 havia um presidente da República, João Goulart. A Revolução deveria ter convocado a Assembleia Nacional Constituinte, não fez. Ao longo de 20 anos nós fomos devidamente comandados pelo sistema militar, você pode chamar de movimento, como bem entender. Como eu fui político e aqui não sou, vocês não vão me ouvir nada que possa, pelo menos, aparentar um proselitismo. Absolutamente. Eu vou dar um depoimento de quem sofreu, de quem passou, de quem não guardou mágoas, de quem não foi revanchista, de quem soube conduzir o seu filho pequeno com 10 anos e que hoje é um colega de outro tribunal, do meu amigo Thiers. Sou casado com a mesma mulher há 63 anos, moro no mesmo apartamento há 45 anos. Eu quero dizer, por isso, que quando eu disputei a Assembleia Nacional Constituinte, o fiz pelo meu Estado, porque eu tinha sido deputado estadual, deputado federal, só poderia ser por lá, apesar de ter sido convidado. Eu advoguei durante 20 anos, e ao longo desses 20 anos fiz vários amigos aqui. E um deles foi esse meu querido irmão do Thiers Montebello. Eu não quis ser constituinte pelo Rio, era muito mais valioso para mim, porque uma bancada do Rio de Janeiro vale mais que uma bancada do meu Estado. O Estado do Amazonas só tem 8 deputados federais. E do Rio, São Paulo, Minas, tem muito mais.
O que é que aconteceu? Aí nós chegamos à Assembleia Nacional Constituinte. Quem a convocou? Tancredo Neves convocou vários amigos e criou uma comissão de notáveis. Essa comissão de notáveis era presidida pelos maiores juristas que o Rio de Janeiro já deu e o Brasil conheceu, foi o professor Afonso Arino de Belo Franco, foi ministro das Relações Exteriores. Ele presidiu essa comissão de notáveis, porque o Tancredo assumiu o compromisso de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Essa comissão de notáveis, ao terminar o seu trabalho, o Tancredo havia falecido e, consequentemente, assumiu o vice-presidente, o José Sarney. O trabalho da comissão de notáveis, todos aqui conhecem, terminava sugerindo o sistema parlamentarista de governo. Como Zé Sarney era presidencialista, ele mandou publicar no Diário do Congresso, no Diário Oficial, e não mandou o texto para a Assembleia Nacional Constituinte. Foi eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte Ulisses Guimarães. Todas as constituições anteriores, guardem isso, todas, à exceção da de 88, tinham um esboço prévio, havia um esboço preparado. A de 88 não possuiu nada, foi tijolo por tijolo. Como não havia nada sobre isso, Ulisses imaginou o primeiro bastidor. Este é o primeiro bastidor em suas homenagens. Ulisses achou que poderíamos fazer uma comissão entre os 559 membros, eram 559 constituintes entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Bom, nós podíamos fazer uma comissão de notáveis aqui de 80 e vamos escolher os advogados, os engenheiros, os que têm maior aptidão para o lado funcionalista. Só que isto deu uma confusão enorme. Vocês imaginem que foi a grita de alguns constituintes dizerem: então nós vamos ter os constituintes de primeira classe, o constituinte de segunda e de última classe. Claro que era uma razoável interpretação. Isto foi por águas abaixo, não vingou. E daí se começou a pensar como. Se vocês pegarem a Constituição, vocês vão ver que tem 8 títulos. Começamos a criar 8 comissões e cada comissão dessas se subdividia em 3. Até aqui todo mundo sabe disso, não tem nada de bastidor. Os bastidores se compõem do seguinte: o PMDB era o maior número de deputados que compunham esse partido. Depois vinha o Partido da Frente Liberal, PFL. Então, quando o Mário Covas, que era o líder na Constituinte, escolhia o presidente, a relatoria cabia ao PFL, porque era o seguro. E vice-versa. Quando primeiro escolhia o PMDB, escolhia o relator, o PFL dava o presidente. Isso foi nas 8 comissões temáticas, nas 3 subcomissões que se subdividiam, sem nenhuma dificuldade. Passou absolutamente tudo no bom acordo. Quando chegou na comissão de sistematização, como o texto está a dizer, ia sistematizar o trabalho das 8 comissões temáticas, alguém pensou em dar ao PFL a pessoa do professor Afonso Arino de Belo Franco. Não podia ter sido uma escolha melhor, mais acertada, ele era do partido. E todos concordamos. Só que cabia, neste caso, a relatoria ao PMDB. Aqui está o segundo bastidor. O Tancredo tinha um compromisso, vou guardar para vocês, tinha um compromisso com, natural, ele era mineiro, com o líder do partido na Câmara, que ele escolheria, se presidente fosse, veio a falecer, que era o deputado Pimenta da Veiga, deputado federal brilhante. Só que o Ulisses tinha um compromisso com o líder do PMDB no Senado, que era o senador Fernando Henrique, mais tarde presidente da República. O choque se fez. E aí, um caboclo do Amazonas, que tendo morado no Rio há muito tempo,
que conseguiu aprender com os mestres do Rio de Janeiro, eu protestei contra isso. Acho que não era possível que Fernando Henrique era um sociólogo brilhante, mas não advogado. E o Pimenta da Veiga não tinha nenhuma, tinha 3 ou 4 anos. E eu vinha de uma presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, professor de Direito. Eu postulava o lugar. Criou-se um impasse. Um deputado no Maranhão, segundo ou terceiro bastidor, um deputado do Maranhão, numa reunião assim como esta, todos os membros do PMDB, se levanta e diz: presidente Ulisses Guimarães, nós não podemos concordar com essa escolha de compadrio. Quem tem que escolher o relator da Comissão de Sistematização, que será o relator geral, é a bancada. Ora, os senhores imaginam, Fernando Henrique trazia 30 e tal deputados de São Paulo e o Pimenta da Veiga de Minas. Eu só tinha, do meu estado, do PMDB, 3 comigo. Era uma diferença brutal. Eu pedi a palavra, disse que, apesar da diferença, eu concordava que fosse feito assim pela bancada, porque eu tinha sido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e tinha lutado para constituir. Eu não podia botar acima dos direitos de todos o meu interesse em ser relator. E fomos para a disputa. O Ulisses sorteou os lugares. O primeiro a falar foi o Fernando Henrique, o segundo fui eu e o terceiro foi o Pimenta da Veiga. Quando eu fui falar, eu procurei destruir o discurso do Fernando Henrique de várias maneiras, sobretudo sobre a cassação, que eu não tinha compromisso com ninguém. E deixei o Pimenta da Veiga em situação delicada de falar depois, claro. Não que os meus méritos fossem maiores, mas o objetivo era mostrar que a independência que eles não teriam naquela altura, porque já vinham de um passado dentro da convocação da Constituinte. Bom, curiosamente, na primeira apuração, o Fernando Henrique teve 81 votos. E o Pimenta da Veiga e eu, 84, empatamos. O Fernando Henrique foi eliminado. Nós fomos ao segundo debate. Claro, imagine, quando saiu do campo da disputa o Fernando Henrique, que era o Senado passou a ter compromisso com outros 2. Só que na bancada era enorme de deputados novos, cheios de idealismo. E eu não tive outra dúvida. A dúvida foi mostrar que não me conheciam, não sabiam de quem se tratava, e fiz um discurso no sentido de mostrar quem eu representaria. E pasme, com os 3 votos só que eu tinha no meu estado, eu botei 111 votos e o Pimenta da Veiga ficou com 90. De modo que eu fui eleito relator da Constituinte. Eu não fui nomeado por ninguém. Não houve padrinho que me dissesse: bom, você vai ser o meu candidato. Apesar, houve um cidadão que escreveu um livro, disse que me nomeou relator e me demitiu de relator. Este é o segundo fato histórico que vocês não vão encontrar, senão neste bastidor que agora está sendo gravado. E devo dizer, já assinei porque o Daniel, que não é todo, que logo a minha assinatura para não cobrar direitos autorais. Este é um ponto que eu precisava dizer para vocês, como é que chegamos à Comissão de Sistematização. Quando nós terminamos o trabalho da Comissão de Sistematização, para as minhas mãos, indo para o plenário, nós levamos, depois de eu ter eliminado, 2.000 e tal artigos. Vejam bem o que eu estou dizendo. Artigos, incisos, parágrafos, alíneas. Era uma coisa... Porque o trabalho de uma comissão, às vezes, se superpunha a de outra. E era uma mistura enorme. Nós conseguimos reduzir esta Constituição para 234 artigos. E neles estava embutido, e agora vamos passar a outros bastidores. O sistema parlamentarista de governo, a medida provisória, e por enquanto estes 2.
No plenário, o sistema parlamentarista que nós tínhamos colocado, e posso dizer isso porque os redatores fomos três: Afonso Arinos, em primeiro lugar, nosso mestre, eu e o Zé Fogaça, que está vivo, era senador e relator auxiliar. O trabalho, eu não diria perfeito, que é um trabalho de ser humano, mas se ajustava bem ao que nós queríamos, sobretudo eu, que desde universitário era parlamentarista por convicção. Foi derrubado e venceu o presidencialismo porque houve uma troca, um toma lá, da cá. Foi aí que arrebentaram, trituraram o coração de São Francisco, que os deputados diziam: não, vamos lembrar a oração de São Francisco, é dando que se recebe, que foram distribuídos sistema de canal de televisão, rádio. Ao derrubar o sistema parlamentarista, guardem isto. Sentado aqui do meu lado direito estava o senador Zé Fogaça, que era relator auxiliar. E do meu lado esquerdo, Conde Reis e Adolfo Oliveira. Adolfo Oliveira era deputado pelo Rio de Janeiro. O Conde Reis tinha sido relator da Constituição de 67, que não era oriundo de nenhuma Assembleia Nacional Constituinte. Consequentemente, como esses dois estão já falecidos, mas o senador Zé Fogaça, há coisa de 2 ou 3 meses, contou este episódio para uma restrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu chamei, assim como está esta moça, Humberto Lucena, que era senador, presidente do Senado. Humberto, vai correndo, assim mesmo, expressão textual, e diz ao teu pessoal presidencialista que retirem do texto a medida provisória. Porque se vocês não retirarem, vão dar ao presidente da República um poder que nem um ditador civil ou militar teve no Brasil, que ele vai substituir o Congresso no sistema nosso, todo ele dedicado ao povo brasileiro. Incrível que não retiraram. Pior, quando saiu do texto da Comissão de Sistematização, tinha que ser porque era parlamentarista. Medida provisória só convive com o sistema parlamentarista de governo. Não pode conviver com presidência. Ainda aí, neste termo, se dizia que teria que ser convolado em lei dentro de 30 dias. Pior, depois que isso tudo passou, que a Constituição foi promulgada, foram ao Supremo, o Supremo permitiu a edição, e vocês todos sabem o que houve com as medidas provisórias, que é a história recente. Editavam uma medida, depois reeditavam, embutindo nela o que não constava no original, e foi feita a trapaça que o Brasil todo conhece por causa da chamada pressão feita pela Lava Jato. Foi em função destas medidas provisórias. Este é o segundo ponto. O outro ponto que eu quero dizer é o seguinte: há uma queixa muito grande e que a Constituição é longa. É verdade, absolutamente correta essa. Quem diz, analisa, ela é muito longa. Vocês sabem por que ela é longa? Eu vou lhes contar. Só quem viveu em 87, no primeiro tempo da Assembleia Nacional Constituinte, tem conhecimento ao vivo. Quando a Revolução de 64 se instalou, e nós procuramos na Assembleia Nacional Constituinte saída à excepcionalidade institucional para o reordenamento constitucional, em 64 houve a diáspora. Qual foi essa diáspora? Muitos foram caçados, banidos, guerrilheiros, aposentados. Esse pessoal, alguns deles foram para fora. Na Assembleia Nacional Constituinte se cedeu lugar ao reencontro. Esta Constituição de 88 foi redigida por esta gente. Muitos deles, muitos dos seus integrantes, queriam fazer uma revanche. Ela é longa em função disto. Ela é longa porque a pessoa sabia que colocando no texto constitucional, depois para ter a emenda é muito mais difícil, ele sabe disso melhor do que eu, de conseguir derrubar. Ao passo que colocando no texto constitucional, só com emenda constitucional. Ao passo que na lei ordinária, a lei posterior revoga a anterior. E o que é que aconteceu? Vejam bem. Ela permaneceu longa
mas os constituintes previram, no artigo 3º do ato das funções transitórias, que haveria uma revisão constitucional ao cabo de 5 anos. Ao fim e ao cabo desta temporada, se daria como? Extirparia o que estava de excesso, aquelas gorduras. Tem coisa que é infraconstitucional, não pode estar no texto constitucional, infelizmente ela está por causa desta circunstância. E vejam, a revisão era feita apenas com o voto da maioria absoluta. Era unicameral, o Senado e a Câmara se reuniam, o que não acontece e se perdeu esta oportunidade. A revisão constitucional não retirou. Eu quero dizer a vocês que tramitou de tantas emendas funcionais, outras 2.000 ficaram no meio do caminho. E mais, das 80 e poucos, 90 que foram aprovadas algumas ao sabor de interesses meramente circunstanciais. Infelizmente não foi pensando que se poderia corrigir o que está ali errado. Consequentemente, hoje, a nossa Constituição ela é 40% mais inchada e, portanto, pior do que era no sentido original. Eu digo isso com uma certa tristeza. É um dos desabafos que eu faço aqui no chamado segredo entre os parlamentares que hoje não existe. Por exemplo, quando se diz, e se diz com absoluta correção, se aprovou no sistema financeiro juros a 12% ao ano. Esta emenda foi de um constituinte sério, chamado Fernando Gasparian. O Fernando era um homem sério, decente, mas ele tinha, não diria má vontade, ele queria disciplinar isso, e eu o chamei. Ele disse: Fernando, não faça isso fica para o mercado, é o sabor do mercado. Vou continuar, Bernardo. Ele disse: não faça isso, porque você vai me levar no plenário tentar derrubar a sua emenda. Ele virou-se para mim: Bernardo, você está enganado, eu é que vou derrubar o seu parecer. E derrubou. Eu perdi, mas tempos depois veio a emenda constitucional, vocês sabem disso, corrigiu, mas até a correção, sabem de quem era a culpa? Do relator. Porque não estão lá, não conviveram, não viram. E o próprio relator foi passando. Eu trouxe aqui um ponto que eu preciso tocar para que vocês possam entender o que eles querem dizer. A parte que é muito interessante nessa nossa Constituição não pode vir a público, quer dizer, porque quem viveu fui eu. Vou citar duas coisas só, que às vezes causam risos, mas para mim causou muito mal-estar e perdi alguns amigos. Uma das centenas de emendas que eu consegui derrubar, umas na conversa, eu pego uma emenda de um deputado, aliás, até brilhante, que eu não digo o nome porque está vivo e não faria isso. A emenda, artigo: todos os cargos oficiais são pintados de uma mesma cor. Parágrafo único: o Ministério escolherá a cor competente. Eu chamei e disse: não faça isso. Isso é assunto de portaria de Ministério. Ele virou-se para mim e disse: Bernardo, você está atrapalhando, eu tenho que dar satisfação ao meu público, lá da minha terra, que me elegeu. Mas não faça por esse caminho. Esse caminho vai levar ao ridículo. E eu vou ter que derrubar isto. Infelizmente ele retirou. Mas havia um outro, cuja emenda eu já tinha devidamente, com Afonso Arinos, aperfeiçoado, que era: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, que você sabe, hoje é o artigo 5º, inciso 1º. Por quê? Porque pelo Código Civil 16, o marido era o chefe da sociedade conjugal. Mas a emenda fazia o seguinte:
vírgula, tudo direitinho, 11, vírgula, a exceção da época da menstruação. Meu amigo, não sei, deu vírus e eu peguei o inimigo pro resto da minha vida, porque ele era simpático, não sei que corrente, eu fiz tudo para que ele retirasse. Foi um custo enorme. São bastidores da Constituição, que já é tida como longa e merece esta restrição, que eu a faço publicamente. Vocês imaginem se metade do que passa. Eu examinei 42 mil emendas. Eu estou repetindo 42 mil emendas. E só foi possível fazer porque eu tinha um prodator e tinha os 3 relatores auxiliares que me ajudaram para isso. Eu devo lhe dizer que, infelizmente, a Constituição me deixou algumas tristezas, essa do sistema parlamentarismo, essa da medida toda, e mais. O Instituto da Desapropriação para fins da reforma agrária ficou muito pior do que o Estatuto da Terra Militar. Mas sabe por que ficou pior? Porque derrubaram o que nós tínhamos feito. Quem derrubou? A maioria que estava lá, porque eu trouxe aqui um dado que eu vou desmistificar o que muita gente fala. Eu vou deixar esses dados na mão do Dr. Daniel. Depois ele passa para o doutor. Eu não sei qual dos alunos aqui já ouviu dizer que esta Constituição tem um toque de esquerda, estatizante, porque ela mudou. Pois bem, eu vou mostrar como não é verdade isso. Dos 559 membros, a esquerda só tinha 50, portanto 9%. O centro-esquerda tinha 129. Olhem bem. O centro, 179. Estão vendo a diferença? O centro-direita é mais 134. A direita, propriamente dita, 67. Então veja, não houve nada disso. Nenhum desses segmentos conseguiu impor o que queria. Nenhum. Nem a esquerda, nem a direita. O centro, dos quais nós buscávamos fazer, isso que me ensinou foi a Ordem dos Advogados do Brasil, tratar com o adversário, foi possível a gente conciliar. Foi um trabalho difícil, muito difícil, para chegar numa emenda chamada emenda aglutinadora. Porque quando não era possível, caía num buraco negro, que nós dizíamos, que a gente virava vírgula na forma da lei. Foi a forma que nós conseguimos, senão não teria sido essa função. Vocês não têm ideia do que era 2 horas da manhã. A minha mulher em casa recebeu um telefone, porque não havia ainda identificação de chamada telefone. E olha, o seu marido contrariou o negócio aqui do jogo. Ele não amanhece na sua casa e a neta de vocês vai ser estuprada. Isso era dia desse dia. E um tal de comando Delta também. Esse sofrimento nunca veio para público. Eu dizia ao Ulisses, é mais um bastidor. Ulisses, se isso vier para público, vou dizer que nós estamos fazendo uma média política. E nunca veio. Eu estou falando 30 anos depois. Passo agora a ele, o Daniel, isso, depois de dar eu dado. Quando terminamos o nosso serviço, eu vou concluir para dar tempo aos meus professores que aqui se encontram. Eu sei que eu cometi um equívoco, mas eu deveria ter impetrado antes de vir aqui um habeas corpus preventivo, para que vocês, com tolerância, me ouvissem e concedessem, se Deus quiser, a anistia por eu ter tomado o tempo primeiro dos 2 que valeriam mais do que eu. Mas eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Isso também não tem nenhum livro de direito constitucional. Não poderia ter, que foi o meu último, são 2 coisas só, isso eu vou ler. Foi o meu último pronunciamento, há umas semanas antes de termos o 5 de outubro a nossa promulgação. 30 anos decorridos, foi manuscrito, eu vou deixar com o Daniel, é uma cópia, mas que diz tudo
o que eu passei naqueles dias que eu cito uma frase: o homem é um Deus quando sonha e um mendigo quando pensa. Senhor presidente, senhores deputados, senhores constituintes, senhores, começa aqui o que eu digo. A caminhada ao longo destes 19 meses foi quanto durou o nosso trabalho. Caminhada árdua, de certas horas tormentosas, às vezes dramática, em circunstâncias inesquecíveis, mas é forçoso declarar, sempre palmilhada com a independência que caracterizou esta Assembleia Nacional Constituinte, chega hoje aos seus derradeiros instantes. Por essa razão, não posso, não quero, nem devo silenciar. A minha função de relator, quando dela me desincumbo, em definitivo, impõe que faça um especial agradecimento a todos os eminentes colegas constituintes, sem exceção, líderes e liderados, pela compreensão, colaboração, estímulo e incentivo que a mim sempre deram. Não fora isso, e não me teria sido possível chegar ao final do honroso cometimento que um dia Deus me colocou sobre os ombros. Insultado, ofendido, injuriado, difamado, caluniado. Não me omiti, não desertei, já que, de forma obstinada, sabia que o objetivo maior era dar a minha contribuição para que o país possa sair da excepcionalidade institucional que o marcou no passado para o reordenamento constitucional que o espera no presente. Do sofrimento de ontem, prazer perdido, cicatrizes na alma, posso registrar o profundo contentamento de hoje, a comprovar que os homens não valem pelo privilégio de fortuna que desfrutam ou do poder que conseguem palmar, mas pelo que produzem em prol da coletividade. Assim, permitam-me os colegas constituintes que aos agradecimentos que lhes endereço possam ajuntar as mais sensibilizadas, que são meus relatores adjuntos. Eu quero fazer aqui uma pausa. Todo mundo se intitula relator adjunto, vice-relator. É mentira. Só houve um relator e 3 relatores adjuntos. E aqui eu faço um agradecimento a ele. Senador José Fogaça, deputado Antônio Carlos Conde Reis e deputado Oliveira. Quais sirineus, redivivos, tanta ajuda me deram e sem a qual não seria possível a conclusão da minha tarefa. Por igual a todos os integrantes da Assembleia Nacional Constituinte. E essa é a principal. E ao meu estimado amigo presidente, que pode usar a divisa de Bayard. Eu citei no original em francês, mas aqui eu vou dizer. O Bayard foi um cara que dizia que ele se comportava sem medo e sem mancha. Sans peur e sans reproche. Bem, enfim. E assim, consegui ficar no mais alto do topo da cidadania a bandeira da independência parlamentar. É que eu me refiro a Ulisses Guimarães, quando a história desta Constituinte for escrita, veja bem como eu previ, quando a história dessa Constituinte for escrita, se as ardências circunstanciais, o nome de Vossa Excelência haverá de emergir como um homem que soube reunir altivez sem arrogância, independência com dignidade, lealdade com afeto e bravura sem bravata. Concluo, pois, eminentes colegas constituintes, que eu faço valendo do poeta Fernando Pessoa, aspas, da obra é minha parte feita, o por fazer é só com Deus. Muito obrigado. Isso eu vou entregar aqui, obrigado pelas palmas. Passar as mãos, isso é um pouco, eu peço que você depois dê uma cópia para que ele junte ao que ele tem,
Você não gostava de rádio. Eu disse isso pelo seguinte, foi uma previsão porque em julho de 1889, no auge da Constituinte, disseram que iam fechar a Constituinte. Não ia haver mais um dia na Constituição. E mais, um consultor, o senhor presidente Sarney, um ministro da Fazenda Sarney e do próprio Sarney disseram que essa Constituição não duraria 6 meses e mais, que o país se tornaria ingovernável. Vejam bem, não duraria 6 meses, então aí o Ulisses foi para a tribuna e disse, estão pensando uma coisa e será outra. Esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo. 30 anos. Esses 6 meses que previam, os seus autores, ou se estão vivos, devem estar arrependidos do que fizeram, do que disseram, e os outros, se já foram, devem estar se revoltando à sepultura. Porque não tem o privilégio que vocês têm de estarem vivos com uma Constituição que impediu, foi ela que impediu qualquer golpe de Estado que pudesse ser dado. Nos últimos tempos, nós tivemos a mais crise de seriedade que faltou todos nós pensar, faltou dignidade, porque a crise era falta de dignidade, que eles falam de honradez, era uma roubalheira de dignidade. Lá atrás, os que são mais novos não sabem disso. O presidente da República era um militar chamado Costa e Silva. Ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Ficou impedido de governar, de ser presidente da República. O vice-presidente era um homem sério, um dos grandes juristas deste país, chamado Pedro Aleixo, pois o professor Pedro Aleixo era o vice-presidente da República e não assumiu. Não assumiu a presidência. Quem assumiu foi uma junta militar composta do ministro da Justiça, do ministro da Guerra, da Aeronáutica e da Marinha, os 3 militares. E foi até o final. Quando o seu Collor foi apeado pelo impeachment, quem assumiu não foi uma junta militar, foi o Itamar Franco. Sabem por quê? Por causa desta posição de 88. A presidente, bom, isso foi acaso. Não foi acaso. A presidente Dilma foi também, sofreu impeachment. Quem assumiu foi o vice-presidente da República. Portanto, não houve crise política que motivasse uma ditadura militar. Se deve à Constituição Federal de 1988, que todos que estão aqui devem conhecer para saber que nós somos brasileiros. Obrigado por tudo. Desculpe se tomei o tempo de você. É aquela velha história. 3 os rapazes mais jovens que estão aqui, 3 regras vocês devem seguir no discurso. Que ele seja alto, falar alto, para quem está lá atrás ouvir. E mais, falar claro, para a pessoa saber o que é que está ouvindo. E, sobretudo, curto para ser aplaudido. Eu não respeitei nenhum dos 3. Um abraço para todos. Desculpa. Eu vou passar agora a palavra ao nosso presidente do Tribunal de Contas, que eu soube também que participou dos bastidores, na época, defendendo interesses da classe que ele pertencia. E com certeza tem algo para nos falar e contar sobre a Constituição. Bem, muito bom dia a todos. Obrigado, Daniel, Rodrigo, meu senador querido, eterno ministro, senador. Ouvi-lo uma delícia, né? Sempre foi. O tempo fez desse homem mais charmoso, mais brilhante, mais sedutor, mais envolvente e mais capaz de ter a memória que a mim já foi subtraída, de mim já foi subtraída. Mas é impressionante porque eu observei algumas coisas que estavam aqui na minha cabeça para falar sobre o Dr. Bernardo Cabral. Homem sem mágoa, sem ressentimento e com todos os motivos que um ser humano tem para ter essa reserva de sentimento, de mágoa, de doído, que passou por todos os sabores que a Revolução pôde infligir a um homem. O Bernardo Cabral passou por elas. Enfrentou a vida, foi para o combate, um bom combate, combate do advogado militante, o advogado capaz, o advogado dedicado, estudioso, aplicado.
voltou para o magistério, foi para a ordem, líder classista, líder espontâneo, líder conduzido pelos seus pares à presidência da OAB, marcou sua passagem pela ordem, e aí vem com uma democracia inteligente. Imagine como uma democracia sábia, democracia numa eleição entre Pimenta da Veiga, Fernando Henrique Cardoso e Bernardo Cabral. Ela elegeu nesse segundo turno Bernardo Cabral como relator da Constituinte, senador da República, e que conseguiu, com esse seu jeito afetuoso, condescendente, mas rigoroso, compreensivo, mas, sob um ponto de vista ético, inabalável, ele conseguiu fazer com que as corporações, que eram muito fortes, os interesses classistas que eram enormes, os conflitos dos interesses classistas eram muito grandes, as corporações brigavam muito, cada um querendo um espaço maior naquele momento, em que era exatamente o momento de se disputar espaço institucional. Era Ministério Público de um lado, Segurança Pública de outro, Polícia Civil de outro, Polícia Militar de outro, Procuradorias de outro, Judiciário de outro, cada uma queria buscar o seu espaço. Espaço em que, no momento que os poderes estavam perdendo poder, e outros que não eram poder estavam alçando, tentando alçar a estatura de poder. E o Dr. Bernardo Cabral, ele teve uma habilidade para conduzir isso. Com Ibsen Pinheiro, que tinha o pendor dele de Ministério Público, depois padeceu como presidente da Câmara Federal, eles ouviam a todos todo dia. E era muito comum naquele momento dizer assim, mas deputado não trabalha, deputado não quer nada com trabalho, os deputados não estão presentes nas sessões, etc. Nada tão trabalhosa quanto foi essa Constituinte. Aquilo, o Congresso Nacional é um confinamento. Quando os senhores entram no Congresso Nacional às 9 da manhã, o dia passa e não se percebe que anoiteceu. Então, tantas e tantas vezes, nós chegamos no Congresso às 9 horas da manhã e às 10 horas da noite, o Congresso estava cheio. Aquela movimentação de classes, de corporações, de pessoas, entidades disputando seus espaços. E conduzir isso não é fácil. Não é fácil conduzir com a sabedoria, com o equilíbrio que o Dr. Bernardo Cabral fez isso. E destacadamente foi o principal artífice de chegar a um bom senso no resultado da Constituição. Não é elogio de corpo presente, não. O que eu disse é verdade. O tempo aprimorou o Dr. Bernardo Cabral. Em tudo, até no charme. Mas é verdade. Então, essas questões todas que foram postas aqui, até da própria inteligência da Constituição, quando ela diz nas disposições transitórias, no seu artigo 3º, que daqui a 5 anos, a partir da promulgação, ela vai ser revista. E, em verdade, não foi revista. Acho que houve 6 emendas apenas de revisão que foram propostas. Mas o que se pretendia era exatamente fazer uma revisão completa da Constituição. O que deu certo continua. O que foi ineficiente se retira. Não estava mais, não. Foi 93. Então, isso deixou-se de lado, esqueceu-se esse momento, que era um momento virtuoso, se corrigir as falhas, que ocorreram exatamente pelas pressões também. As pressões foram muito grandes. E os conflitos que aconteceram, os conflitos que houve durante o processo constitucional, também muitos deles harmonizados pelo consenso de muitos constituintes, mas conduzidos pelo senador Bernardo Cabral, inclusive, levou à hospitalização do Mário Covas e do Ulisses Guimarães, na questão da própria discussão pela pressão do presidente Sarney na discussão do parlamentarismo. Então foram momentos dramáticos que foram vividos por quem participou diretamente desse processo. Eu fui por uma outra vertente. Eu, à ocasião, em 86, eu era presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro.
Então tentava ali ocupar um espaço também classista, um espaço corporativista, e tendo que enfrentar os interesses da Polícia Militar, os interesses do Ministério Público, etc. E tudo acabava desaguando no Senado Bernardo Cabral. Por outro lado, o Ministério Público tinha uma estrutura muito bem composta, muito bem construída, antes de se iniciar o processo constitucional da Assembleia Nacional Constituinte, já tinha se instalado em Brasília. O Judiciário não tinha se instalado lá. E tinham alguns deputados originários da carreira do Ministério Público. E não tinha um juiz integrando a Assembleia Nacional Constituinte. Eu me lembro muito bem que em um determinado momento eu encontrei com o então presidente da Maerj, depois de ser presidente do Tribunal de Justiça, doutor, oh meu Deus do céu, não, agora, uma bela figura, não, depois ele ser desembargador do Tribunal de Justiça, eu digo, olha, o Judiciário está perdendo espaço, porque não está fazendo o trabalho. O Judiciário, como sempre teve um comportamento muito isolado do processo político, de toda a natureza, não participou disso. Doutor Tiago Ribas. E aí começou a movimentação para poderem, pelo menos, resguardar, precatar o que tinha, já como na Constituição anterior, de 67 e tal. E aí eu não podia imaginar que tempo depois eu viesse a ser conselheiro do Tribunal de Contas. E acompanhei muito, já depois do processo constitucional todo, os interesses de classe também, porque eu sempre tive muita ligação corporativista, das associações. E esse nome que o senhor falou, Antônio Carlos Conder Reis, foi um dos homens brilhantes que tiveram a preocupação com a parte de fiscalização financeira orçamentária. Então é um processo em que nós, brasileiros, temos de ser muito gratos aos constituintes. Temos de ser muito reconhecidos à condução do senador Bernardo Cabral, capitaneando todo esse processo. Temos de ser gratos à democracia por ter, nesse momento de eleição do relator da comissão, escolhido com sabedoria Bernardo Cabral, em vez de Fernando Henrique Cardoso, em vez de Pimenta Veiga, que também era um homem que tinha muito talento. Mas todos com paixões ideológicas, todos com ressentimentos históricos. Não sei se o Pimenta Veiga tinha, mas o Fernando Henrique tinha um ressentimento muito grande. E o doutor Bernardo Cabral não trouxe isso com ele, não trouxe na sua bagagem parlamentar o ressentimento, que talvez tivesse até motivos para ter. Porque padeceu, sofreu, sentiu na carne, sentiu na família, sentiu o exílio que teve que viver na sua cidade, que não era a sua cidade, mas a sua cidade pelo apreço, pelo Rio de Janeiro, mas tendo que deixar o Amazonas, era a cidade que ele era consagrado, festejado. Depois dessa consagração, esses festejos todos vieram, o Rio lhe ofereceu em reconhecimento a sua dedicação aos trabalhos da Constituinte. Então, esses bastidores que eu em parte vivi por interesse institucional, mas que o doutor Bernardo Cabral hoje aqui denunciou o sofrimento que tivera com ameaças permanentes, por interesses não atendidos, e que com toda a sua habilidade acabou sofrendo com isso também. Ameaçado de morte, ameaçado com sua família, enfim, coisas que hoje, quando a gente pega a Constituição, eu trouxe até uma aqui que eu pensei que pudesse ter, eu trouxe ela agora, o livrinho, né? O livrinho eu trouxe ela aqui, quando a gente vê isso aqui funcionando, ainda talvez necessitando de reparos, já tivemos até a intervenção sem emendas constitucionais. Eu tenho sempre na minha mesa uma Constituição dos Estados Unidos em espanhol, que tem 20 e poucos artigos, né? Não sei, algumas exceções, e até 70 e alguma coisa tinha 26 emendas, 28 emendas. Nós temos 30 anos de Constituição, já temos 100 emendas feitas.
Então, isso tudo que deu essa estabilidade institucional para o Brasil, a estabilidade democrática. Hoje não se fala em crise, não se fala em intervenção. Outro dia eu ouvia num depoimento do ministro Gilmar Mendes, num programa de televisão, ele dizendo, perguntaram a ele, uma das suas perguntas foi se ele tinha medo o risco de uma intervenção militar. Ele disse, não, intervenção nós já temos, mas das corporações. Militar não corremos esse risco mais, exatamente por termos uma Constituição consolidada, forte, com a expressão da vontade brasileira, da vontade da democracia, e isso foi consolidado, está consolidado, não se muda mais. Os pequenos reparos que têm de ser feitos para que a gente possa ter uma sociedade melhor e, sobretudo, estabelecer limites daqueles que têm o desejo, às vezes, bem latente, de violar um ou outro dispositivo, uma demonstração de força aqui ou acolá. A Constituição refreou isso muito. Então, manteve esses limites que foram muito importantes, exatamente pela própria composição multifária dos constituintes, de toda a formação ali, né? Então, todas as inteligências, até a falta de inteligência também tinha ali, que era importante, sabe, para mesclar o consenso. Nós conseguimos isso num processo muito democrático, sofrido para quem lá conviveu, exatamente pela expectativa que a Constituição, esse processo constitucional gerava. A comissão de notáveis do Afonso Arinos, eu me lembro que teve um deputado, acho que era Manuel Moreira, que aproveitaram algumas coisas que ela não foi encaminhada para o Congresso. Ela não foi encaminhada para o Congresso, a comissão de notáveis, que agora foi proposta por um desses candidatos a presidente da República e foi rechaçada. Mas houve comissão de notáveis. Ela logo se chamou de notáveis, eram 50 membros. Mas, em verdade, o notável não é lisonja de povo presente, pelo amor de Deus. Não é oferecer a ele o meu sentimento de paixão, de amor, de respeito, de admiração, isso, mas realmente o grande notável na condução disso chama-se Bernardo Cabral, e que nós hoje estamos aqui podendo com ele conversar. Eu tenho esse privilégio de poder conversar quando quero, que eu vou na Confederação do Comércio, estou lá e peço 2 minutos de audiência, ele me oferece essa inteligência toda, coloca à disposição. Mas é verdade, realmente o notável nisso aí foi o notável na condução do processo, de saber administrar os conflitos, de saber administrar os desenganos, que cada um pensa que tem a sua verdade e acontece, às vezes, a vaidade, o ser humano tem isso. Então, o Dr. Cabral conseguiu levar isso com muita habilidade, com muito jeito, sabe, pensando no Brasil, pensando como brasileiro, como democrata, como um homem que viveu, sofreu, superou tudo, deu a volta por cima e chegou ao ponto que chegou e nos dá hoje essa tranquilidade de viver um país em que, por faz ou por nefas, a democracia vai prevalecer, prevalece, a vontade do povo prevalece e as correções que tiverem de vir, virão com o tempo. E ele hoje ofereceu esse brinde aqui que eu não conhecia, que é esse texto manuscrito, que até a letra dele melhorou com o tempo. Essa letra é linda, a letra dele é linda. Agora está melhor ainda com o tempo. Até a letra ele aprimorou. O tempo foi generoso com ele nisso aí. Está com 80 velhos, com 80. Você quer eu chegar aos 80, assim, com esse charme todo, com esse talento todo. E isso eu não conhecia, esse texto que ele fez, que ele ofereceu aos seus colegas, de reconhecimento da participação de todos ali. Realmente isso tem que entrar para os anais aqui da Procuradoria-Geral do município. Eu quero, para encerrar, dizer da minha admiração que eu tenho por essa casa. Eu acompanhei o PGM há muitos anos, desde o seu início, da sua formação. Acho que ficou um procurador do Estado só aqui,
Foi o Capanema, né? Gustavo Capanema. Mas foi uma formação. Não conheci. Eu conheci. Ele foi procurador do Estado. E é uma casa muito bem formada pelo concurso público, formada pela PGE. Não, o primeiro programa do PGE foi a escolha do governador Carlos Lacerda, eu acho. Então, essa casa é uma casa muito respeitada, tem admiração de toda a sociedade, admiração dos prefeitos por um outro que foi um pouquinho mais perverso, também foi assim na Procuradoria-Geral do Estado, mas eu pessoalmente, que convivo aqui com a PGM, como presidente do tribunal há 18 anos, ininterruptamente 18 anos, convivo com a PGM, é uma admiração enorme e me sinto distinguido, honradamente distinguido, de estar aqui, doutor Rodrigo, doutor Daniel, e com o meu querido amigo, a quem muito admiro, Bernardo Cabral. Agradecer a paciência de me ter ouvido. Apenas, se eu pudesse, eu só faria elogios ao Bernardo Cabral. Então, aqui registrar o meu reconhecimento pela extinção desse honroso convite para mim. Estou realmente muito distinguido com isso. Muito obrigado a todos. Bom dia para todos aqui. Estou feliz aqui, doutor Rodrigo. Me deu um minutinho dele, pelo seguinte, talvez isso possa servir de exemplo aos mais jovens. Eu fui 4 anos deputado estadual, 8 federal, 12, 8 senador, 20. Não sou mais há 15 anos. 20 anos é uma bela aposentadoria de parlamentar, bela. E como senador, até o fim da sua vida e a sua mulher, você tem médico e dentista. Eu quero dizer que eu não tenho aposentadoria, recusei a aposentadoria de parlamentar. Absolutamente nada, não recebo nada. Mas nenhum dos senhores vão ver o meu nome, já disse isso, o Rafael sabe disso. Nem em comissão parlamentar de inquérito, nem em mensalão, nem em Petrobras, nada disso. Eu não tenho nada, absolutamente nada, nem uma folha de papel que alguém tenha me dado também. E mais, com todo esse tempo de cassação, eu perdi meu lugar de procurador, perdi meu lugar de professor, tudo isso daria uma bela indenização. Muitos pegaram, muitos fizeram, eu não censuro, eu não tenho. Eu não requeri indenização. Eu não fiz da minha lado político nenhum investimento para receber depois de nada. Eu vivo exclusivamente do meu trabalho hoje, aos 86 anos. É só para dizer que os caras se aposentam aí com 8 anos e as pessoas ficam dizendo, tá vendo? Isso é uma bela mamata, vamos para lá. Eu não tenho nada disso. Os que quiserem seguir carreira política, e se isso pode servir de exemplo, eu não quero ser modelo para ninguém. Vai servir de exemplo, pelo menos serviu de exemplo para o meu filho, para os meus netos e para as 2 bisnetas que eu tenho. Apenas isso, desculpa se eu tomei os 2 minutos que eu vi. Um abraço para vocês. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui na Procuradoria do Município. É uma alegria e honra tê-lo aqui, referência aqui no nosso município, na administração do nosso município também. E gostaria de passar a palavra para o nosso professor aqui da casa, procurador do município, professor de Direito Constitucional. Nós tivemos semana passada o primeiro seminário, hoje é o segundo seminário sobre representando a Constituição da República. Nós estivemos falando do professor Paulo Roberto Mendonça, André Tostes, Marco Antônio Macedo, e hoje, para completar esse quarteto de professores muito ligados à matéria constitucional, o professor Rodrigo Brandão, um outro baluarte aqui da nossa casa. Bom dia a todos. De fato é um momento histórico, é um prazer enorme estar aqui. Parabenizo o Daniel, o Antônio, Viviane por esse evento. Acho que é um grande momento para a Procuradoria-Geral do Município recebê-lo aqui. Me lembro da vinda do professor Ronald Dworkin. Primeira vez que ele veio no Brasil foi nessa casa. Acho que é um momento que me emociona tanto ou mais do que aquele momento. Fico muito feliz de ter trazido os meus alunos aqui, que certamente aprenderam muito mais com o senhor do que aprenderiam comigo lá na UERJ hoje.
Acho que é um depoimento histórico. E também parabenizar o Dr. Thier, que conduz com tanto brilho, né, o nosso Tribunal de Contas aqui, fazer uma referência ao meu colega Paulo Mendonça, ao Alexandre Neri, e já, enfim, tecer algumas considerações sobre a Constituição de 88, particularmente sobre o papel do senador Bernardo Cabral. Há certas visões um pouco mitificadas sobre o processo de elaboração das Constituições, né? Se a gente for aos livros de direito constitucional, enfim, há uma forte mitificação do exercício do poder constituinte, né? Diversas teorias, como a ideia de um pré-compromisso constitucional, né? De, enfim, um corpo que consegue deliberar a longo prazo, livre de paixões políticas, etc. E óbvio que isso é uma mitificação. O processo de elaboração da Constituição é um processo de elaboração de uma norma que tem peculiaridade, mas é enfim, um corpo de representantes eleitos do povo com as suas virtudes e vicissitudes. Por outro lado, uma visão, né, bismarckiana, né, que dizia que é melhor não saber como se fazem as leis e as salsichas, né, também é uma visão que, de certa forma, é depreciativa sobre o processo de elaboração das normas. E o processo constituinte tem, de fato, algo diferente do processo legislativo ordinário, que é o clima de insegurança e incerteza, né? Muita coisa está em jogo, né? E isso, né, dependendo de quem conduz esse processo, pode gerar um resultado muito positivo ou não. E acho verdadeiramente, não faço isso num tom aqui de um elogio despropositado, mas verdadeiro, de quem de alguma forma analisa a história constitucional brasileira, da importância decisiva do senhor nesse processo, né? O processo constituinte foi complexo, né, em torno de algumas figuras políticas proeminentes que disputavam espaço, né? O presidente José Sarney, que em busca da sua legitimidade, que não tinha, porque, né, o eleito foi o Tancredo e não ele, então os relatos dele próprio revelam sempre uma tentativa de se legitimar, né, um medo de ser deposto a cada momento, ou de ser escanteado pelo Dr. Ulisses, que tinha um protagonismo na Assembleia Constituinte. O Dr. Ulisses, que era uma figura, um político muito experiente, que tinha uma proeminência no processo constituinte como presidente, e o Mário Covas, né, que era um senador, né, muito influente, com uma votação muito expressiva. Como o Fernando Henrique disse num depoimento recente, ele sempre gostava de lembrar, o Fernando Henrique teve mais votos do que ele na eleição para senador em São Paulo. Então, essas três figuras muito proeminentes, de certa forma, criavam dificuldades, né, imagino eu, para o surgimento de outras lideranças. E nessa eleição entre, né, o senhor, o Pimenta da Veiga e o Fernando Henrique, acho que foi um feito notável a sua eleição e a bem do Brasil, né? Acho que, apesar dessas outras duas figuras muito proeminentes, eles não teriam tido a capacidade de negociação que o senhor teve, e que foi fundamental para que tivéssemos uma expressão, uma Constituição que fosse efetivamente expressão daquela Assembleia Nacional Constituinte. E o processo não foi fácil, porque, não sei se vocês estão a par um pouco da evolução, sobretudo das regras do processo de deliberação, né? O debate que houve sobre o regimento, né? Em que acabou se aprovando um regimento que, de certa forma, privilegiava a minoria em detrimento da maioria, né? Porque as deliberações eram inicialmente tomadas nas subcomissões, com um quórum majoritário, mas como o número de deputados constituintes era menor, e depois, para tirar na comissão, precisava de um número maior de deputados, né? De maneira em que um número maior de deputados do que aprovou algo na subcomissão não conseguia tirar. Isso na comissão de sistematização. Então, isso associado, né, à escolha do Covas como líder da Constituinte, que acabou, né, sendo algo um tanto curioso em termos políticos, porque o Covas concorreu contra o Luiz Henrique, se eu não me engano. Foi no oratório, né? E o Luiz Henrique era o candidato do Dr. Ulisses, né? E o Covas acabou sendo beneficiado pelo apoio do presidente Sarney, né?
Então, um político que foi eleito com voto majoritariamente de direita, centro-direita, acaba dando um viés mais à esquerda, né, com a capacidade que ele tinha de escolher os relatores. Então, associado esse caráter mais à esquerda, né, que o Covas acabou dando pela nomeação dos relatores, com essa peculiaridade do regimento, né, que privilegiava minorias em detrimento de maiorias, isso acabou gerando a reação, né, pelo menos é o que a historiografia revela, do Centrão, a formação do Centrão. Então, acho que esse é um aspecto muito importante, positivo, porque acabou fazendo que a Constituição fosse expressão um pouco mais fidedigna da vontade da maioria. Então, acho que esse é um dado importante, né? Obrigado. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que imagino que tenha sido um momento muito tenso do processo constituinte, foi em relação ao papel das forças militares, né? A discussão sobre se as forças militares deveriam ter uma atuação exclusivamente de defesa da soberania nacional perante o estrangeiro, que era uma visão mais revanchista da esquerda brasileira, ou defesa da lei e da ordem no âmbito interno, né? E eu gostaria de ouvir um pouco o senhor sobre esse processo, porque a historiografia constitucional brasileira revela uma certa tensão entre setores mais à esquerda e que tinham talvez uma perspectiva um pouco revanchista de colocar as Forças Armadas num papel, enfim, exclusivamente para fora do Brasil e não interno. E a reação das Forças Armadas, né, capitaneada pelo general Leônidas, que parece ter tido um papel importante nesse processo de negociação, e que acabou, né, gerando uma solução de compromisso interessante, que era a afirmação da atuação das Forças Armadas também no âmbito interno, mas convocada pelos poderes constituídos com uma fórmula de compromisso, né? Então, é o primeiro ponto que eu gostaria de... O que você acha melhor? Eu concluo? Pode. Está ouvindo bem lá atrás, né? É interessante essa observação. Eu vou lhe dizer por quê. É uma outra questão que está incluída no bastidor. Eu era secretário do Interior e Justiça da minha terra aos 26 anos. O Jânio Quadros era presidente da República e ele transferia o governo para alguns estados. Ele começou a fazer isso, um governo itinerante. E marcou a cidade de Manaus, às vésperas do Dia do Soldado, para fazer a reunião dele, do gabinete presidencial. E foi um major, que chama escalão avançada, preparar a chegada do presidente da República. Esse major trabalhava no gabinete militar. Esse major me procurou. Era um homem impecável, muito porte altivo, um cidadão de bom aspecto, chamado Leônidas Pires Gonçalves. Ele era major e eu era secretário de Justiça. E tomamos conhecimento, ele dos dados que eu tinha e ele dos dados que ele trouxe. Havia uma ideia de que talvez a Guiânia tinha um cidadão chamado Chedi Jagan, que era um ditador que queria avançar um pouco no nosso território. Tudo isso foi... Por que eu lhes faço? Porque aí começou uma amizade que foi infinitamente grande para suplantar o tempo, a distância e o silêncio. Eu chego a relator e o Leônidas é ministro do Exército. Eu era uma das poucas pessoas que o chamava de Leônidas e ele me chamava de Bernardo. Nunca fez uma intervenção na Constituinte. Nunca me pediu nada. Quem está lhes dizendo isso é quem tem autoridade moral para falar sobre isso. O Leônidas sabia que eu tinha sido cassado. O Leônidas sabia que eu tinha perdido meus direitos políticos. Nunca tocou nesse assunto,
porque eu sabia que o Pedro Aleixo tinha votado contra a minha cassação e que o Leônidas também, porque dizia que me conhecia. Eu fui cassado porque tinha 70% de eleição para governador do Estado e o opositor, que era da Arena, portanto o governo militar, ia perder a eleição. E eu acabei perdendo, foi tudo isso. Mas bem, o que é que se diz? Se diz que o Leônidas teria tido uma conversa com o Fernando Henrique e que teria havido, nem com Ulisses, nem comigo, nunca. O que havia era os militares, tanto da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, sobretudo do Exército, tinham um grupo auxiliar chefiado por um coronel chamado Coronel Rulli. Esse homem depois chegou a ser do ministro da Defesa, segunda pessoa. O Coronel Rulli era um homem inteligentíssimo e acabou dando para nós, da Constituinte, dados sobre a cabeça do cachorro, lá em cima, na confluência onde tem os Yanomamis. E queriam transformar a nação Yanomami para sair da nossa, eu não diria chefia, mas pelo menos seria da ONU. O que foi o papel? O papel foi isso aqui, que talvez vocês não tenham percebido. O doutor, sempre muito atento, o doutor Thierry Montebello disse uma coisa aqui importantíssima. O maior lobby que houve na Constituinte, e legítimo, quer dizer que não era falso não, legítimo, foi do Ministério Público. O Ministério Público tinha muitos constituintes que vinham oriundos da promotoria pública, tanto que eles não queriam ter as proibições de eu as mantive, iguais às dos juízes, mas nenhum outro segmento foi tão forte, e muito menos os militares. Entrou na lei da ordem pelo seguinte: quando houve a revolta dos marinheiros aqui no Rio de Janeiro, antes daquele célebre discurso do dia 13 com o Jango, em Brasília havia um ministro que ia para o Supremo, dirigindo o carrinho dele. Aí essa turma estava, o chamado revolucionário, pararam o carro e o senhor não pode ir. Pode, senhor vai para o Supremo? Não pode, você não pode passar daqui. Esse ministro chamava Vitor Nunes Leal. Vira-se para o cara e disse: olha, amanhã você está pedindo habeas corpus, quem tem que dar vai ser eu, se vocês não me deixarem sair. E foi assim que ele passou. Por que então nós levamos a história da lei e da ordem? Exatamente por causa disso. Hoje você vê como nós estávamos certos, que a turma toda apelou para o presidente da República fazer aqui a intervenção militar. É uma coisa sui generis, você é interventor na área militar e tem um governador do Estado, as coisas ficam meio... Mas aí entrou a história da lei da... que a esquerda, mais a esquerda, não era a esquerda aquela mais temperada, mas bem, como a direita lá, bem, tinha a esquerda tinha essa mágoa por causa lá adiante dos chamados guerrilheiros que tinham querido imitar a Serra Maestra. Isso é que é. Mas nunca, nenhum integrante das Forças Armadas, nem Marinha, nem Aeronáutica, nem Exército, fizeram pressão. Porque se fizessem, teria sido denunciado da tribuna, sobretudo por mim e pelo Ulisses. Porque não havia nenhum toque que o Ulisses não virasse. Por exemplo, para dar um exemplo, logo no começo queriam frequentar o Congresso sem paletó, sem gravata. O Ulisses, como sempre, ele é homem, ele olhava assim, quando para o Congresso, o senhor não botou em votação, eu disse: interpretei, a maioria só, era brilhante. Quando ele queria sair, quando eu ouvi isso, ele disse assim: bom, eu quero ouvir o parecer do relator. Ele jogava para mim. Até hoje estou se frequentando paletó e gravata. São coisas que existiram como essa, mas não houve nunca nenhum. Há realmente boato sobre isso, porque houve conveniência desse boato. Essa conveniência partia, como eu disse uma vez, dos porões do Palácio do Planalto. Aquelas notinhas plantadas para fazer a chamada guerrinha, hoje chama fake news, porque tudo é bonito quando passa a ser norte-americana e a turma fake news, em vez de dizer que só primeiro se dizer notinhas plantadas. Isso mudou agora. De modo que foi isso. É um depoimento, aliás, muito bem chamado. O doutor Rodrigo, você veja como são as coisas.
Eu, na minha maturidade, na minha velhice, não tenho a experiência que ele tem como promotor, como professor. Consegue trazer uma multidão de alunos que estão aqui. Se fosse para ver o velhinho, ninguém vinha. É para ouvir. Vocês entenderam como ele conseguiu construir os consensos nos ambientes mais inóspitos, né? E de fato, assim, pegando o gancho, eu acho que um fator muito importante que às vezes a gente dá um pouco de barato é o papel da Constituição de 88 para trazer um mínimo de estabilidade democrática e constitucional ao país. Se a gente analisar em perspectiva a breve história republicana brasileira, né, a Primeira República, enfim, foi um período interessante até de atuação do Supremo Tribunal Federal. A doutrina brasileira do habeas corpus foi construída no período pelo Rui, Pedro Lessa e diversos outros juristas importantes. Foi uma criação jurisprudencial muito importante, mas o que estabilizou a República foi em 1922 com a política dos governadores do Campos Salles, né, que trouxe alguma estabilidade, porque antes era uma profunda estabilidade. 46 a 64, que é a Segunda República, né, o que menos houve foi estabilidade, né? Presidente depósito, presidente suicidou, enfim. Não convém aqui entrar em detalhes, mas convém destacar apenas a instabilidade, o fato da Constituição de 46 não ter constituído o arcabouço institucional para trazer estabilidade política. Exatamente. Já a Constituição de 88 trouxe ao Brasil, na Terceira República, o mais longo período de estabilidade constitucional, o que é um feito notável num país marcado, né, por uma figura curiosa do contragolpe preventivo, para lembrar o contragolpe do general Lott para garantir a posse do JK, né, que gerou, aliás, depois um outro caso interessante, é o mandado de segurança do Café Filho no Supremo, né, em que ele, depois de recuperado de saúde, tenta voltar, as forças militares negam, e aí é um voto primoroso do Nelson Hungria, em que ele diz, olha, achar que o Supremo pode dar posse ao Café Filho nessas circunstâncias é achar que o Supremo, ao invés de um arsenal de livros, tem um arsenal de torpedos, né, para fazer valer contra a vontade majoritária nas Forças Armadas, na sociedade, etc. Então, nada disso houve pós-88. E não foram tempos fáceis, né? 2 impeachments, N pedidos de impeachment, casos de corrupção, assim, a gente não vai conseguir lembrar de 10%, né? Então, tudo isso se deu pelas vias da Constituição de 88. E mais do que isso, avanços muito importantes na sociedade brasileira. A estabilização monetária, né? Óbvio que foi pela via infraconstitucional, mas a Constituição deu arcabouço para isso, né? Que foi muito importante, sobretudo para a população mais pobre brasileira, e a redução da extrema pobreza, né? Que infelizmente houve um dado essa semana de que vínhamos progressivamente reduzindo a desigualdade social, a extrema pobreza. No último ano houve uma reversão desse processo, que aliás é muito triste e preocupante, né? E aí, né, eu gostaria de fazer 2 comentários sobre isso. Primeiro, mais uma vez, sem nenhum vontade de fazer um elogio barato, mas muito sinceramente, assim, parabenizar o senhor pela sua capacidade de negociação e persuasão, sem a qual eu, assim, é apenas a minha visão, mas eu me sinto seguro em dizer, nós não teríamos obtido uma Constituição que fosse a expressão daquela Assembleia Nacional Constituinte, né, e que desse estabilidade ao país durante esses 30 anos, espero que durante muito mais anos. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas. E um outro aspecto agora, né, suscitando talvez um tema mais difícil, né? Muitos cientistas políticos vêm avaliando o momento atual do Brasil como o fim da Terceira República, né? Um momento em que as bases daquele pacto social de 86 a 88 não mais se fazem presentes, né?
sobretudo pela, enfim, pela ideia de um certo consenso a respeito de determinados limites ao exercício do poder político e, enfim, um certo consenso que havia, independente do espectro político que ganhasse a eleição, a respeito de consensos mínimos que deveriam ser observados. Né? O senhor acha que temos uma nova república, né? E isso é um pouco... Os americanos estão mais acostumados com isso porque a Constituição deles tem mais de 200 anos. Então, eles viveram pactos sociais fundantes muito diferentes ao longo desse período. Né? O professor Boris Ackerman, por exemplo, cita momentos constitucionais que são refundacionais, como, por exemplo, a pós-guerra civil, New Deal, etc. Será que vivemos um momento novo em termos constitucionais, apesar de nos mantermos sob a égide da mesma Constituição? Será que é um pacto político-social novo que se revelaria, talvez, numa mudança da relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, na questão da submissão do Poder Militar ao Poder Civil? Né? Será que há um novo pacto? Ou será que é algo, né, é apenas uma mudança de governo? Antes de responder esta observação, que é absolutamente procedente, vejam o que é um professor que está intimamente ligado à sua matéria. Ele tocou assim, en passant, na Primeira República, no que deu, falou no Rui Barbosa. É bom que se saiba o lado histórico. O Marechal Deodoro foi o primeiro presidente da República que, por sorte, o colocaram lá. Ele já estava meio entediado, renunciou. E o Floriano Peixoto, que era o vice, olha essa história de vice. O Floriano Peixoto, ao cabo de algum tempo, se transformou em semiditador e começou a tomar umas medidas que afrontavam a nossa área. E o Rui entra com um habeas corpus. Vão ao Supremo, vão ao Floriano Peixoto e disse, olha, o advogado, nós entrou lá e o Supremo acaba dando um habeas corpus. Vai lá, ele pediu ao ajudante de ordem, e diz ao pessoal do Supremo, se eles concederem habeas corpus para livrá-lo, quem é que vai livrá-los depois? Esta é uma história que nós, professores de direito constitucional, que ele não quis contar, mas que se embute no que ele acaba de chamar a atenção. Porque, vejam, a Constituição dos Estados Unidos, que sempre é lembrada, elogiada, fantástica, a Suprema Corte nos Estados Unidos legisla em direito constitucional. Nossa Suprema Corte, aqui o Supremo, interpreta a Constituição. Eu visitei a Suprema Corte lá. Tem uns 3 ou 4 volumes desse tamanho, legislando. Eles legislam, as emendas constitucionais são notáveis. E tem algumas que eles não querem. Por exemplo, até hoje a Constituição prevê a compra de arma, porte de arma, tudo sobre armas nos Estados Unidos. Qualquer pessoa hoje estão querendo. Aqui nós não temos nada disso. Então, veja, esse lado histórico que o professor Rodrigo falou, é importantíssimo. Por quê? Será que nós vamos precisar de um novo pacto? O que é um pacto fundamental em todos? Quando você sente que você está entrando numa excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional, você precisa ter em mente o que é que se passa. Por exemplo, a Constituição está envelhecendo. Eu não diria que ela está envelhecendo, porque o arcabouço vai. Agora, que precisa ser extirpado aquilo que nós sabemos que precisa ser extirpado, porque cai no desuso. Você tem coisas infraconstitucionais que você precisa atualizar. Eu acabo de ver, acho que é na China,
Um cidadão que vai, um médico, o instituto está acabando com raio-x, vê todo o corpo da pessoa sem precisar entrar naquele tubo para fazer aqueles exames que tem noção de que é o aprisionamento, começa a gritar. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje o seguinte: você tem um presidente da República que foi eleito, surpreendentemente eleito, não por ele, mas porque pessoas queriam votar contra a outra parte. Ou seja, como queriam votar contra a outra parte, queriam mudança. A juventude que se põe no Brasil, hoje, é muito mais politizada do que a minha juventude. Porque o mundo de informações que brota em segundos na sua frente é uma coisa impressionante. Veja, a pessoa que está lá no Japão faz uma ligação, você com um objeto, mas quando o homem foi à Lua, mas que idiotice, pois foi a saída da Lua, varejando tudo que hoje deu essa nova. O que é que nós queremos? Como é que nós vamos fazer esse pacto político? Eu acho que o sistema presidencialista de governo, e aqui eu vou pedir permissão ao professor Rodrigo, vocês que são alunos já devem ter dito isso, não existe regime parlamentarista, é sistema parlamentarista de governo. As pessoas confundem. A nossa época da Constituição, nós estávamos com uma circunstância, isso é bom que eu diga a vocês, porque é histórico, ele sabe disso melhor do que eu. Você tinha uma bifurcação. De um lado você tinha o regime comunista, capitanizado pela URSS, União da República Socialista Soviética, e do outro lado o regime capitalista comandado pelos Estados Unidos. Nós estávamos na área do regime capitalista, mas o leste europeu, o regime comunista. Pois bem, quando se fez a Constituição, ninguém imaginava que o Muro de Berlim ia cair. 2 anos depois caiu. Ninguém imaginava que a União Soviética ia por águas abaixo. Só sobrou a Rússia. De todos aqueles países, você tinha a Iugoslávia com Tito, que conseguiu manter, tudo isso foi por águas abaixo. Agora está chegando ao que o professor Rodrigo diz. Como é que nós vamos, para o nosso país, fazer? Eu lhe digo, eu não sei como. Eu acho muito difícil você, no presidencialismo, fazer isso. Por quê? Eu lhe digo, porque no sistema parlamentarista de governo, o chefe de governo é um e o chefe de Estado é outro. O chefe de governo comanda todo o sistema administrativo e o chefe de Estado representa o Estado. Quando ele é eleito primeiro-ministro, portanto chefe de governo, ele leva por antecipação ao parlamento o seu programa de governo. Ele diz o que vai fazer. No presidencialismo, o presidente da República, no meio do caminho, acha que vai fazer a estrada, não sei por onde, não dá satisfação a ninguém. Quer dizer, se o programa de governo desse primeiro-ministro não é aprovado, ele recebe uma moção de censura e é derrubado. Veja a diferença. O sujeito entra no presidencialismo, e por isso que eu não sou mais candidato a nada, gastando o que ele não vai receber como parlamentar. Então ele gasta 5, 10 milhões de dólares, porque ele sabe que ele tem um mandato a prazo fixo. Se é o deputado federal, ele tem 4 anos, se é o senador, tem 8. Neste terreno, ele começa a fazer negócio com as empreiteiras, com os bancos oficiais, porque ele tem mandato a prazo fixo. No sistema parlamentarista não há mandato a prazo fixo, porque o chefe de governo pode dissolver o parlamento. E o sujeito vai pensar, pô, eu me elejo daqui a um ano, vou gastar. Essa é a diferença do pacto ser mais fácil, a meu juízo. E eu sou um leigo nisso, eu sou apenas um observador. Eu sou um homem da superfície, eu não tenho profundidade. Eu sou, por exemplo, eu sou a lamparina, ele é o sol. E essas coisas todas pesam. E é difícil, eu acho que ele tem absoluta razão. Algum caminho nós temos. Porque você, na hora que apontar o caminho, você tem que indicar a solução. Porque senão é este blá blá blá. Eu digo, quando eu vejo mais uma emenda que é apresentada, porque são emendas meramente circunstanciais, ao prazer de quem está pensando em algum benefício e não da coletividade. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, professor, na frente de todos
com raras exceções, raras. O parlamento brasileiro hoje é composto mais de sujeitos que estão voltados para a sua ambição pessoal do que para os interesses da coletividade. E aí fica difícil de você encontrar uma solução. Eu lhe digo, juridicamente talvez a gente pudesse apontar, mas na hora de concretizar eu não sei nem o que virá por aí daqui a algum tempo. Já estão dizendo que o presidente vai se operar, vai assumir o vice. Eu tenho medo danado dessa história do presidente doente. De modo que eu quero dizer o seguinte: se o professor Rodrigo fizer algum trabalho, quiser chamar um assistente ou assessor, eu vi. É isso. Parabéns pelo seu observação perfeita. Obrigado pela gentileza. E a outra pergunta que eu fazia, eu acho que o senhor já respondeu. Assim, Não, era basicamente isso, o futuro da Constituição de 88. Né? Porque eu não tenho muitas dúvidas, pelo menos esse é o meu sentimento pessoal, que é a Constituição mais importante da nossa história, e repito, sem medo de ser repetitivo, assim, a importância decisiva do senhor para que a gente chegasse a essa Constituição com mais força normativa na nossa história, que permitiu todos esses avanços, permitiu a alternância de poder democrático, absorveu crises, etc. Mas, por outro lado, se aquela crítica do presidente Sarney de que a Constituição transformaria o Brasil num país ingovernável era extremamente injusta e se provou historicamente errada, tem uma questão ali na casa de máquinas do Estado brasileiro que é problemática, que é a relação entre executivo e legislativo. Né? E, de certa forma, um modelo de presidencialismo, né, de coalizão, que é a expressão do Sérgio Abranches, que depois o próprio Fernando Henrique falou no presidencialismo de cooptação, né? Pois é, com esses mecanismos fisiológicos de apoio parlamentar, né, de nomeações, emendas parlamentares, etc. E o recado das urnas é muito claro no sentido de rejeição a esse tomar lá da cá. A chamada velha política, todo mundo agora, né, quer ser da nova política, ninguém quer ser da velha política. Isso está muito claro. Né? Nem políticos muito tradicionais há muito tempo, né, que exercem mandatos são políticos, é uma coisa um pouco curiosa. Mas, assim, como o senhor vê a mudança do sistema de governo? Pelo que eu inferi da sua resposta, o senhor acha que o caminho é o parlamentarismo, manter o presidencialismo com algumas alterações, talvez em relação à ocupação de cargos de parlamentares no executivo, algum tipo de vedação a isso? Já tivemos um avanço que me parece que é a introdução da cláusula de barreira. Acho que o Supremo... acho que a decisão do Supremo que derrubou foi muito ruim e contribuiu para esse processo de, né, proliferação endêmica de partidos. Pela segunda ou terceira vez, né, porque já é a terceira cláusula de barreira que é aprovada. Então, sobre assim, o sistema político brasileiro, assim, como o senhor vê daqui para frente? Aí encerro mais uma vez parabenizando o senhor. Não faz muito tempo, a partir daquele artigo da nossa Constituição de 88, que previa um plebiscito para que o povo respondesse se queria o sistema presidencialista, o sistema monárquico e o sistema parlamentarista. O povo votou, se mal ou ruim, mas votou pelo presidencialismo. Eu não concordo que se mude isto através de uma emenda do parlamento que aí está. Vocês sabem melhor do que eu que há uma diferença entre referendo e plebiscito. No plebiscito, o povo é chamado para dar a sua opinião. No referendo, o legislativo vota e o povo referenda se quer ou não. Eu não sei se alguém vai ter a audácia de mudar o regime com essa, eu chamo
uma espécie arácane, quer dizer, pela via oblíqua se vai transformar. Agora, que é preciso fazer alguma coisa? Há de ser aperfeiçoado. O Constituinte originário deu ao Constituinte derivado as oportunidades sempre dá através da emenda constitucional, mas deu aquilo que eu disse há pouco da revisão, que seria ideal. Nós estamos numa situação difícil hoje no país. As pessoas estão sentindo que há uma espécie de caminhada para, através do ato presidencial da anistia, colocar o cidadão que está envolvido em algumas malhas, ele ser, pelo menos, beneficiado por aquele final de ano que sempre se dá. Há um trabalho nesse sentido. O que está faltando é um pouco, já dizia um dos grandes pensadores, a vergonha na cara desse pessoal de não enfrentar o problema. Há sempre alguma pessoa que começa a pensar alto e as pessoas, outras, que não lhe conhecem, não reconhecem o talento, dizem que ele é um pouco maluco, mas às vezes os professores indicam aos alunos o caminho certo, o que há, o que não há. Isso se perde porque quem está no poder ouve mais os áulicos, que estão ao lado, dizendo que ele é o maior, que ele é substituível. Ele não se pensa. Eu lhe digo isso com toda sinceridade. Eu já passei do tempo, e esse tempo já vai longe. Meu pai morreu com 50 anos de idade, então eu sei o que é atravessar isso tudo. Eu posso, já que ele disse que é a última, a investida do professor sempre foram boas, porque foram esclarecedoras. E ele não é o magista Dixon, não, que falou, ele quer ouvir, quer sensibilizar, porque além de professor, ele é educador, e além de educador, ele é pesquisador. Você vê, nós tivemos aqui, hoje, afora a minha presença, uma beleza de espetáculo. Eu lhe digo isso, quando eu vejo o tempo que ele tem ainda de idade, eu tenho 3 vezes mais qualidade do professor Rodrigo, eu tenho companhia que vai chegar daqui a 20 anos, vai me passar, mas eu sinto e lhe digo isso com toda sinceridade, a velhice é difícil porque você fica tipo um garoto ranhento, você empurra as pessoas, você quer tomar conta, você quer ir embora. Vou te contar uma história para parar aquilo que eu dei. Tinha um cidadão que tinha uns 86, 89, 90 anos, sabe lá, mas já era idoso, como eu. Ele ia ao psicólogo 3 vezes por semana, mas era um cara chato. Ele via com o subsídio carregado, não falava, não cumprimentava. Mas o profissional, como recebia a sua consulta, ia aturando. Mas um belo dia ele chega no consultório, todo risonho. E o médico deu para ele, o psicólogo, o que terá acontecido? Mas estava rindo e não falava. Mas o que está vendo? Aí ele parou e disse, doutor, o senhor imagine, eu ia chegando aqui no seu consultório, uma mocinha bonita, de mini saia, olhou para mim, mas que velhinho enxuto. O médico olhou para ele e disse assim, você acha que merecia ter ouvido? Disse, bom, eu não sei se eu merecia, mas me fez um bem enorme. Eu não sei se merecia as palmas que recebi, mas me fizeram um bem enorme. Saio daqui muito satisfeito, muito obrigado por tudo e passo para o Daniel. Bom, pessoal, antes de terminar, eu gostaria só de fazer um registro. Primeiro que nós recebemos aqui na biblioteca da Procuradoria esse escrito do senador Renato Cabral, feito sobre a própria Constituição, Poder Constituinte. A segunda, que nós estamos gravando hoje o evento e será disponibilizado no canal do YouTube da Procuradoria do município. Inclusive, alguns pedaços serão postos no Instagram da Procuradoria, que é o pgm.rio. E, por último, dizer a alegria, a honra, a felicidade que a Procuradoria do município termina esses festejos do 30 anos da Constituição da República
com a presença do nosso professor de Direito Constitucional e procurador Rodrigo Brandão, o presidente do Tribunal de Contas do município. A casa está aberta, sempre é um prazer recebê-lo aqui. De uma família de jurista, até a Mariana Montebello, que é professora da PUC, grande... Mariana Birma. E o senador Bernardo Cabral, que sabemos do grande esforço que foi estar presente, passa por uma questão pessoal, que tem dificuldade de comparecer a eventos de comemoração de 30 anos da Constituição da República, e dizer que hoje a Procuradoria presenciou um evento histórico, um registro histórico do nosso próprio país, mas da história do nosso próprio país, da história do direito brasileiro e da Constituição brasileira. Pronto. E agradecer a presença dos alunos do professor Rodrigo, meus alunos também estão aqui, o pessoal, estagiários, residentes, procuradores aqui presentes, Paulo Roberto Mendonça, Alexandre Brandão, Patrick, Viviane, Fitner, e dizer que o Centro de Estudos hoje está com essa proposta de trazer grandes eventos interessantes, multidisciplinares, que a gente possa trocar nossas ideias. Muito obrigado pela presença de todos essa manhã.